Prepare-se para caminhar por uma estrada antiga, onde fé, sacrifício e sangue escreveram a história que mudou o destino da humanidade. Antes de continuar, inscreva-se, ative o sino e deixe nos comentários. Eu recebo a promessa. Essa história vai estremecer sua alma. Houve um tempo em que toda a terra falava a mesma língua, mas o silêncio dos céus começava a preparar um chamado que ecoaria para sempre. Um homem chamado Terá gerou 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. O destino deles seria marcado por separações, alianças e promessas que atravessariam gerações. Sarai, esposa de Abraão, carregava uma ferida secreta, sua esterilidade. Em uma cultura que media valor pela descendência, isso era como carregar uma sombra eterna. Deus, porém, tinha outros planos. A voz do Eterno ecoou para Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e teu nome será uma bênção. Assim começou uma jornada sombria, marcada por sacrifício e fé. Abraão obedeceu, partindo com Sarai e Ló, seu sobrinho. O peso do chamado não era apenas físico, mas espiritual, pois a promessa era maior do que a vida humana poderia compreender. Ao chegar em Canaã, ergueu altares ao Senhor. Cada altar era como uma cicatriz cravada na terra, testemunhando a luta entre promessa e realidade. Houve um tempo em que toda a terra falava a mesma língua, mas o silêncio dos céus começava a preparar um chamado que ecoaria para sempre. Um homem chamado Terá gerou 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. O destino deles seria marcado por separações, alianças e promessas que atravessariam gerações. Sarai, esposa de Abraão, carregava uma ferida secreta, sua esterilidade. Em uma cultura que media valor pela descendência, isso era como carregar uma sombra eterna. Deus, porém, tinha outros planos. A voz do Eterno ecoou para Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e teu nome será uma bênção. Assim começou uma jornada sombria, marcada por sacrifício e fé. Abraão obedeceu, partindo com Sarai e Ló, seu sobrinho. O peso do chamado não era apenas físico, mas espiritual, pois a promessa era maior do que a vida humana poderia compreender. Ao chegar em Canaã, ergueu altares ao Senhor. Cada altar era como uma cicatriz cravada na terra, testemunhando a luta entre promessa e realidade. Sozinho, mas não abandonado, Abraão ouviu novamente a voz do Eterno: olha para o norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra será tua e dos teus descendentes. Contá-los será como tentar contar o pó da terra. Era uma promessa impossível aos olhos de um homem que não tinha sequer um filho. Então a guerra irrompeu. 4 reis se levantaram contra Sodoma e Gomorra, arrastando riquezas, famílias e prisioneiros. Ló foi levado, e a notícia chegou até Abraão. Com apenas 318 homens, ele ousou desafiar exércitos inteiros. De noite, como sombras guiadas pelo sopro divino, atacaram e libertaram Ló. Essa vitória não foi apenas militar. Foi a prova de que o chamado de Deus não se curva diante da lógica humana. No Vale do Rei, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão com pão e vinho. Era o vislumbre de uma aliança eterna, a sombra daquilo que um dia Cristo selaria no Calvário. As noites se tornavam mais longas para Abraão, e a espera por um herdeiro parecia esmagar seu coração. Ele havia obedecido, havia deixado sua terra, seus parentes, tudo o que lhe era familiar, mas ainda caminhava sem ver o cumprimento pleno da promessa. Uma noite, Deus o levou para fora da tenda. O céu estava coalhado de estrelas, incontáveis, como um mar de luz no meio da escuridão. O Eterno falou: olha para o céu e conta as estrelas, se é que consegues. Assim será a tua descendência. A promessa era absurda aos olhos humanos, mas Abraão creu, e essa fé foi considerada justiça diante do Deus Altíssimo. Porém, a fé não elimina a dor do tempo. O ventre de Sarai era estéril como uma terra ressecada que não conhece chuva. No desespero, Sarai entregou sua escrava egípcia, Agar, ao marido. Abraão a possuiu,
e ela concebeu. Mas a gestação trouxe orgulho e rivalidade. Agar passou a desprezar sua senhora, e Sarai, consumida pela vergonha e raiva, a maltratou. Humilhada, Agar fugiu para o deserto, levando em si a vida que crescia. No silêncio da solidão, junto a uma fonte, ela foi surpreendida pelo anjo do Senhor. Ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela confessou sua fuga, e a voz divina ordenou: Volta para a tua senhora e submete-te a ela. Teus descendentes serão inumeráveis. E acrescentou: Estás grávida, darás à luz um filho, e chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu o teu clamor. Agar chamou aquele lugar de El-Roi, o Deus que me vê. No meio do deserto, na condição mais desprezível, ela descobriu que o olhar de Deus penetra até os recantos mais sombrios da alma. Mas Ismael, embora amado, não era o cumprimento da promessa. O plano de Deus não seria moldado pelo desespero humano, mas pela fidelidade inabalável do Eterno. Quando Abraão tinha 99 anos, o céu se abriu novamente. O Eterno se apresentou: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Ali foi estabelecida uma aliança que atravessaria gerações. O sinal não seria escrito em pedra, mas marcado no corpo: a circuncisão. Cada corte na carne seria a lembrança viva de que a promessa vinha acompanhada de sacrifício. Era sangue como testemunha, dor como memorial. O Deus Eterno mudou nomes. Abrão tornou-se Abraão, pai de muitas nações. Sarai tornou-se Sara, mãe de reis e povos. O peso da identidade antiga caiu como cinzas, e uma nova marca foi impressa sobre eles. Foi nesse momento que o Eterno anunciou: Darei a Sara um filho. Seu nome será Isaque. A promessa não viria pela força de Abraão, nem pela astúcia de Sarai, mas pelo sopro divino que faz brotar vida do impossível. Abraão caiu com o rosto em terra e riu. Não era zombaria, mas a perplexidade de quem se vê esmagado pela grandeza de algo inconcebível. Como um homem de 100 anos e uma mulher de 90 poderiam gerar vida? O riso humano encontrou-se com a promessa divina. Deus, no entanto, confirmou: Da tua esposa nascerá o filho. Estabelecerei com ele a minha aliança eterna. O impossível agora estava marcado na história. A cada gota de sangue derramada na circuncisão, a cada lágrima que escorria nos rostos envelhecidos, o céu declarava: Nada é grande demais para o Senhor. Era meio-dia quando Abraão, sentado à porta de sua tenda, levantou os olhos e viu 3 homens. Não eram simples viajantes. Suas presenças carregavam a gravidade do sagrado. Abraão correu, ofereceu-lhes água, pão, carne e descanso. Sob a sombra do carvalho, serviu-os com reverência. Então veio a palavra que cortou o silêncio: Daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Atrás da cortina, Sara escutava. Riu em seu íntimo. Como poderia uma mulher já envelhecida dar à luz? Mas o Senhor perguntou: Por que riu Sara? Haveria algo impossível para Deus? Pouco depois, os visitantes revelaram algo ainda mais sombrio. O clamor de Sodoma e Gomorra havia chegado ao céu. O pecado daqueles lugares era pesado demais. O Senhor iria descer e verificar se a corrupção era tão profunda quanto parecia. E se fosse, viria o juízo. Abraão, tomado de temor, começou a interceder. A voz do amigo de Deus ecoou na noite: E se houver 50 justos? Destruirás a cidade por causa deles? Deus respondeu que não. Então Abraão desceu a 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. Mas nem 10 justos seriam encontrados. O destino de Sodoma e Gomorra estava selado. Uma escuridão mais densa que a noite desceria sobre aquelas cidades, e apenas a misericórdia poderia salvar alguns poucos. Abraão compreendeu. A justiça divina é como fogo que não pode ser contido. O sol já estava alto quando os anjos chegaram a Sodoma. Encontraram Ló sentado à entrada da cidade. Ele os recebeu em sua casa, mas a maldade dos homens daquela cidade os cercou, exigindo abusar dos visitantes. Ló implorou, oferecendo até suas filhas, mas a perversão era maior do que a razão. Então os anjos feriram de cegueira a multidão. Naquela noite, a sentença foi proclamada:
Saiam depressa, porque o Senhor destruirá esta cidade. Ao amanhecer, hesitantes, Ló, sua esposa e suas filhas foram puxados pelos braços e arrastados para fora. O aviso foi claro: não olhem para trás, fujam para os montes. Mas no meio da fuga, o coração de sua esposa se prendeu ao passado. Um olhar foi suficiente. Ali, no deserto, transformou-se em coluna de sal, estátua eterna da desobediência. Logo depois, o céu se abriu em chamas. Enxofre e fogo choveram sobre Sodoma e Gomorra. Casas, campos, vidas, tudo foi consumido. A fumaça subia como de uma fornalha que jamais se apaga. Abraão, ao longe, contemplou a cena. As cidades que antes floresciam como jardins, agora eram cinzas, testemunhas da justiça inflexível de Deus. E em meio ao juízo, a promessa avançava. Porque, contra todas as probabilidades, Sara concebeu. O ventre outrora estéril agora pulsava vida, e no tempo marcado nasceu Isaque, o menino do riso. O impossível se tornara carne e sangue nos braços de Abraão e Sara, mas a fé de Abraão ainda seria levada ao limite. Um dia, o Eterno falou: Abraão, toma teu filho, teu único, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Nenhuma ordem foi tão pesada. O filho da promessa, o herdeiro do riso, agora deveria ser entregue em sacrifício. Abraão caminhou 3 dias até Moriá, carregando silêncio e obediência. O menino levava a lenha, Abraão a faca e o fogo. No caminho, Isaque perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu com voz trêmula: Deus proverá. No monte construiu o altar, amarrou Isaque e ergueu a lâmina. O universo inteiro pareceu prender a respiração. Mas no instante decisivo, a voz do céu bradou: Não toques no menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres. Esse foi o sacrifício substituto. O lugar recebeu um nome eterno: O Senhor proverá. Era mais do que um livramento momentâneo. Era a sombra de um sacrifício futuro. Pois em outro monte, séculos depois, outro filho, o filho unigênito do próprio Deus, não seria poupado. O cordeiro verdadeiro seria entregue, e seu sangue mudaria para sempre a história do mundo. A velhice avançava, mas a promessa permanecia viva. Abraão já era idoso quando buscou esposa para Isaque. Enviou seu servo de confiança a Harã, e junto a um poço, no cair da tarde, a oração foi respondida. Rebeca surgiu, bela, pura e generosa, oferecendo água não apenas ao viajante, mas também aos camelos. Era o sinal de Deus. Ela foi escolhida para ser a continuidade da promessa. Isaque e Rebeca se uniram, e a história prosseguiu. Abraão, por sua vez, viveu ainda muitos anos. Foi chamado príncipe de Deus entre os povos e testemunha viva da fidelidade divina. Quando finalmente expirou, aos 175 anos, foi sepultado na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Sua morte não apagou o fogo da promessa, apenas a entregou às gerações seguintes. Abraão deixou mais que riquezas. Deixou altares, deixou marcas de fé cravadas no solo da história. Deixou a convicção de que o impossível é o palco do agir divino. Ele, que um dia riu diante da promessa, tornou-se o pai de todos os que creem. Não por força de sangue ou de herança humana, mas por fé no Deus que cumpre o que promete. A jornada de Abraão não terminou quando seu corpo descansou na caverna de Macpela. Sua vida continua ecoando como trovão através da eternidade. Não foi apenas a história de um homem antigo, mas o registro de uma batalha cósmica entre fé e medo, obediência e desobediência, promessa e desespero. O caminho de Abraão foi pavimentado com lágrimas, marcado por sangue e sustentado por uma fé que, por vezes, parecia cambalear, mas nunca se apagou. E é por isso que até hoje ele é lembrado como o pai da fé, o amigo de Deus. Abraão conheceu o peso da dúvida. Ele mentiu no Egito, dizendo que Sara era sua irmã, por medo de perder a vida. Ele cedeu à ansiedade, aceitando o conselho de Sara para gerar um filho com Agar. Ele riu diante da promessa de que seria pai em sua velhice. Ele tremeu ao erguer a faca sobre Isaque no Monte Moriá. Mas em todos esses episódios,
Uma verdade ficou gravada como ferro em brasa. A fé não é ausência de falhas, mas perseverança apesar delas. Deus não escolheu Abraão porque era perfeito. Ele o escolheu porque estava disposto a caminhar, mesmo sem saber para onde ia, confiando que a voz que o chamou não falharia. A aliança de Deus com Abraão não era apenas para uma geração, era uma promessa eterna. Ele ouviu: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Essa promessa apontava para algo muito maior do que terras e descendência. Ela apontava para Cristo. O sacrifício interrompido em Moriá era apenas a sombra do sacrifício consumado no Calvário. O carneiro preso no arbusto era apenas o prenúncio do verdadeiro Cordeiro de Deus, que viria séculos depois para carregar sobre si o pecado do mundo. No Monte Moriá, Abraão levantou a faca, mas foi impedido. No Monte do Calvário, o pai levantou a cruz e não houve voz que interrompesse. O filho foi entregue, e o céu ficou em silêncio enquanto o sangue do justo escorria sobre a terra. Se em Abraão vemos a sombra da fé, em Cristo vemos o cumprimento da promessa. O que Abraão viveu como figura, Cristo cumpriu como realidade. Mas há algo mais profundo. Abraão nos ensina que cada altar erguido, cada renúncia feita e cada lágrima derramada são sementes lançadas na eternidade. Seus altares de pedra ainda falam. Seus passos no deserto ainda ecoam. Sua intercessão por Sodoma ainda ressoa como exemplo de compaixão. Sua obediência no Moriá ainda corta o tempo como espada afiada. Ele não viveu para si mesmo, mas como testemunha de que a fé verdadeira ultrapassa gerações e se cumpre em Cristo. E hoje, essa história sombria e gloriosa continua viva em cada um de nós. Porque todos nós temos nossos próprios desertos, nossos próprios altares, nossos próprios Moriás. Talvez você esteja como Abraão, diante de uma promessa que parece impossível, olhando para um céu estrelado e se perguntando se realmente Deus cumprirá o que disse. Talvez você esteja como Sara, rindo em segredo, duvidando de que ainda haja tempo para milagres. Talvez você esteja como Agar, fugindo para o deserto, acreditando que ninguém te vê. Ou talvez você esteja como Abraão, com a faca na mão, ouvindo Deus pedir aquilo que você mais ama. Mas a história de Abraão nos lembra que o Deus que chama é o mesmo que cumpre. O Deus que vê Agar é o mesmo que vê você. O Deus que abriu o ventre de Sara é o mesmo que pode abrir caminhos onde só existe esterilidade. O Deus que proveu o carneiro em Moriá é o mesmo que providenciou o cordeiro em Cristo. O Deus que sustentou Abraão até o fim é o mesmo que pode sustentar sua vida até que a promessa se cumpra. Essa história não é apenas um relato antigo, é uma convocação profética. É um chamado para que cada pessoa que a escuta abandone sua própria Ur dos Caldeus, deixe os ídolos, deixe a terra do comodismo e caminhe em direção à terra que Deus mostrará. Fé não é ver o caminho, mas obedecer à voz. Fé não é entender cada passo, mas crer que o Deus que chama nunca falha. E aqui, no clímax da narrativa, a pergunta se volta para você. Até onde você está disposto a ir? Abraão estava disposto a deixar sua terra, sua família, sua segurança. Estava disposto a arriscar tudo. Estava disposto até mesmo a entregar seu filho, se essa fosse a vontade do Eterno. E você? Está disposto a entregar aquilo que mais ama? Está disposto a caminhar sem garantias, confiando apenas na promessa? Está disposto a crer quando tudo parece contradizer a palavra que recebeu? Abraão não viu a promessa completa. Ele morreu apenas com o filho da promessa em seus braços, mas acreditava que algo muito maior viria. E veio. Cristo nasceu da descendência de Abraão, e nele todas as nações foram alcançadas. Hoje, você pode ser parte dessa promessa. Hoje, você pode receber essa mesma bênção. A fé que Abraão carregou é a fé que você também pode carregar. Por isso, se essa palavra queimou em seu coração, escreva nos comentários: "Eu recebo a promessa." Declare em público que você crê. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e torne-se parte da missão de espalhar a verdade. Porque assim como Abraão levantou altares em cada lugar que passou, você também pode levantar altares de fé onde estiver. Sua vida pode se tornar testemunho, sua voz pode se tornar intercessão,
Sua fé pode se tornar semente para gerações. A jornada de Abraão não foi apenas sobre ele, foi sobre mim, sobre você, sobre todos nós. E hoje, o mesmo Deus que o chamou ainda chama. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Essa voz ainda ecoa. Essa promessa ainda vive. Essa fé ainda pode incendiar corações.